Senhor Deus, nós queremos nos colocar nas tuas mãos, queremos, Senhor, pedir que o teu Espírito Santo possa falar a cada um de nós através da tua palavra. Te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que possamos assimilar aquilo que o Senhor tem para falar para nós, que seja um tempo, ó Pai, de reflexão na tua palavra e que seja útil, Pai, para a construção de uma vida próxima de ti, que possamos transformar o nosso caráter, ó Pai, por meio da tua graça e da tua misericórdia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então, só para a gente poder retomar de onde nós paramos na última aula, deixa eu só pegar meu controle aqui. Na última aula, nós falamos de vários conceitos, né? E os conceitos, é bom ter a esposa assistindo, porque ela fala assim, eu acho que você devia mudar alguma coisa ali, né? E ela falou, acho que se você der uma arrumada nos conceitos, fica mais fácil das pessoas assimilarem o que você está dizendo, né? Então, vamos organizar o que nós falamos na primeira aula. Quando você pega o primeiro trecho de 1 Pedro, você pode ver que cada versículo ali é colocado um conceito que vai ser importante para a gente explorar ao longo de todo o estudo, né? Então, quais são esses conceitos? Primeiro, que Deus nos regenerou para uma viva esperança. Então, esse é o ponto inicial do estudo. Sem essa regeneração de Deus, é impossível que a gente continue com aquilo que está sendo dito, né? Segundo ponto, essa regeneração ela aconteceu para uma herança, e aqui a gente está falando de galardão, que está guardada nos céus, né? Então, a nossa herança, ela é guardada lá nos céus. E isso é uma questão de perspectiva que muitas vezes a gente não considera na nossa vida aqui no dia a dia. E o desafio desse curso é justamente a gente falar a respeito de viver essa realidade, olhar para essa realidade no dia a dia, no cotidiano. A gente tem a tendência, muitas vezes, de perder essa perspectiva. Terceiro ponto é que nós somos guardados pelo poder de Deus. Então, ao longo de toda a caminhada, embora a gente passe por dificuldades, passe por provações, a gente não perde de vista de quem nos preserva, quem nos garante a vida, quem nos garante inclusive a eternidade, uma vez que você foi regenerado por Deus, é o próprio poder de Deus, né? Se a gente pensar num Deus que criou tudo que existe pela sua palavra, é algo grandioso demais, que nós não somos nem capazes de imaginar o que seria isso. E isso deve gerar em nós o quê? Segurança, né? O quarto ponto que nós tratamos na aula passada é o se necessário. E esse é um aspecto da promessa de Deus que deve assim, trazer para a gente um conforto muito grande, porque o que Pedro traz na sua carta é que os sofrimentos, tudo aquilo que a gente passa no dia a dia, ele virá se necessário. Se necessário para quê? Para formar o caráter de Cristo em nós. Então, para nós, isso é uma garantia, uma segurança muito grande de que nós podemos olhar para frente, para aquilo que está reservado para nós, da nossa herança, que é incorruptível, e mesmo no momento presente, se necessário, nós vamos passar por diversas coisas com vistas ao aperfeiçoamento de nós mesmos. Então, não é à toa que você passa pelo que você está passando, né? Isso é algo maravilhoso, né? E, uma vez que você passa por essas questões e você tem a fé aprovada, a fé ela é mais preciosa do que o ouro. Porque uma vez que você assimila a fé, não tem circunstâncias em relação à sua vida. Quando a gente pensa no exemplo de Jó, o que aconteceu com Jó? Ele passou por diversas provações. E qual foi o prêmio dele? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora meus olhos te veem. Isso é sobremodo maravilhoso para cada um de nós. Isso traz para nós uma independência das circunstâncias que está refletida, inclusive, no texto de Paulo. Aprendi
a viver contente em toda e qualquer circunstância. Como é que você adquire essa liberdade? Você adquire essa liberdade na medida em que sua fé é provada, e você vai assimilando tudo aquilo que é bênção de Deus na sua vida, de tal forma que a cada etapa você percebe um crescimento da sua própria fé. Não do ponto de vista de Deus, mas do seu. De novo, só para que a gente possa relembrar. Deus sabia da fé de Jó? Claro que sabia. Mas quem que não sabia da fé dele? O próprio Jó. Então, na medida em que a nossa fé é provada, a gente tem algo que é mais precioso do que o ouro. E isso traz para a gente uma alegria que é uma alegria indizível. Muitas vezes a gente caminha na vida em busca de alegria, né? E essa busca, ela é suprida no próprio Deus, na medida em que eu consigo me aproximar de Deus, né? E isso garante a salvação da nossa alma. Tá bom? Então foram esses os conceitos que a gente trabalhou na última aula, de uma forma um pouco mais organizada. Em função desses conceitos, qual que é a aplicação disso? Primeiro, cingir o entendimento e esperar na graça, que é uma frase muito interessante porque ela tem duas conotações interessantes, né? O cingir, que quer dizer levanta a sua saia e sai correndo, né? Qualquer coisa desse sentido, porque você vai lutar, você vai agir de alguma forma, e ao mesmo tempo esperar na graça. E como é que a gente combina esses dois conceitos, né? O cingir e o esperar. O cingir tem muito a ver com esforço, né? E a graça tem a ver com mérito. Então, eu vou me esforçar, eu vou fazer tudo aquilo que tiver ao meu alcance, porque uma vez que eu dedico tempo, me disponho a seguir aquilo que a Bíblia diz, eu posso esperar na graça, porque o resultado vem das mãos de quem? De Deus. Então não preciso considerar se vai valer a pena ou não eu seguir aquilo que a Bíblia pede para que eu faça. Porque o resultado está nas mãos dele. Tá certo? Um alerta para nós, não vos amoldeis, e é interessante a gente perceber que esse não vos amoldeis, ele está sendo escrito para cristãos. Então, existe o risco de nós nos amoldarmos ao padrão do mundo? Claro que existe. Quem daqui não conhece crente 007, né? É crente, mas rapaz, disfarça bem, né? Não é verdade? Então, é quando você se deixa amoldar por aquilo que o mundo prega. E a maior dificuldade que nós temos é que tem muita teoria que é furada, mas que faz um sentido danado. Não é? Ela está completamente fora daquilo que Deus fala. Mas do ponto de vista humano, ela faz sentido. E aí nós somos tomados muitas vezes por não ter uma firme convicção na palavra de Deus, e o nosso, vamos dizer assim, o nosso critério de avaliação é muito frágil em alguns momentos, a gente embarca. Não é? E sede santos porque eu sou santo. Então existe uma série de conceitos no começo do livro que é o suporte para que a gente possa aplicar esses conceitos e trabalhar nessas três dimensões, que são as dimensões que o livro vai trabalhar. Bom, o livro você pode explorar de diversas maneiras, né? E a forma que a gente vai trabalhar aqui, ela tem essa divisão. Dependendo da versão que você tiver, você vai perceber que esses versículos começam com esse termo, o ora, né? Que é uma palavra que quer dizer e, também, até mesmo, realmente. Então, você vai perceber que na estrutura do texto ele usa esses conceitos que estão colocados no início e depois ele vai desdobrando em cada um desses temas. No primeiro, no versículo 17 do capítulo 1, temor e obediência. No versículo 1, 25b, crescimento para a salvação. Eu acho que aqui é o 2, 25. No versículo 3:13, a razão da fé. No 4:1, a unidade da fé. No 4:7, a prova da fé. E no 5:10, que é um trecho bem curto, ele fala que Cristo é quem nos desenvolve
E aí, quando você lê a carta de 2 Pedro, você vê que continua na segunda carta, tá bom? Então é mais para a gente poder se localizar aí aonde que nós estamos no estudo. Então, só retomando, né? Cingindo o vosso entendimento, esperai inteiramente na graça. Esse é o grande desafio que nós temos. É o esforço máximo, consciente de que o mérito é sempre o mérito de Deus, inclusive porque é Ele quem nos capacita a, inclusive, agir. Né? Não vos amoldeis e sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, seja separado, porque essa é a vontade de Deus. Então, vamos pegar o primeiro trecho? O primeiro texto está lá em 1 Pedro 1,17. Gente, ficou mais claro assim do que a gente falou na aula passada? Que achei que tinha ficado um pouco... Então, no 1,17, o texto diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória e sorte, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então é esse trecho que nós vamos trabalhar, né? E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. A palavra temor, ela é uma palavra que ela é muito mal entendida no nosso contexto, né? O temor, no nosso contexto, muitas vezes, inclusive quando você vai montar alguma apresentação, ele sempre vem com imagem de medo, né? E o temor, ele pode ter algum componente de medo, mas ele não é só medo. Ele é muito mais, o conceito é muito mais amplo do que isso. É uma reverência, é algo que você está muito mais ligado ao respeito e à consideração de quem você está se referindo do que propriamente medo, né? Então, o termo ele não ajuda muito a gente a entender o que seria o temor. Bom, e ele fala a respeito de invocar esse Deus como Pai. Hoje é Dia dos Pais, né? Então é muito interessante a gente ver que algumas coisas acontecem dessa maneira. E para que a gente possa entender o que significa invocar Deus como Pai, eu acho que vale a pena a gente refletir a respeito do papel do pai dentro da família, que é um papel que tem sido extremamente combatido em diversas esferas, né? A gente conversa com pais que têm filhos em idade ainda de educação e existe muita dúvida em relação a como criar os filhos, né? Então, é óbvio, né, que existem papéis distintos na educação dos filhos e a mãe tem um papel fundamental em tudo isso. Mas, em função da figura, eu queria até pedir licença para as mães e falar um pouquinho com os pais, né, em relação a esse aspecto. Bom, o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa considerar é que a Bíblia nos alerta a viver a vida comum do lar, né? E viver a vida comum do lar é muito mais do que gastar alguns tempos, jantar com o pessoal ou ficar algum tempo lá. Mas é saber o que está acontecendo no lar, né? E participar da educação dos filhos, né? Em casa a gente teve... ontem eu falei com eles que eu queria dar 3 exemplos aqui. Primeiro eu falei com eles, tudo bem? Eu falo, não, tudo bem, pode falar. Então está autorizado. Mas, por exemplo, uma das coisas que
que eu fazia muito na época que o Tiago estudava, era estudar com o Tiago. Gastar tempo ali com ele, revendo matérias, às vezes, que para ele era difícil, né? E a gente passou bom tempo estudando. Mas teve uma ocasião que foi especial para nós, porque ele estava com muita dificuldade numa matéria específica de história, e aí ele falou, pai, eu estou aqui nessa matéria aqui, eu acho que eu vou reprovar. Falei, não, vamos lá, vamos junto, né? Aí eu conversei com o meu chefe, eu tive que estudar a matéria, porque eu já não lembrava muito o que acontecia. Ele estava na escola, eu fui fazendo flip chart, né? Sentei lá na sala de reunião, comecei a fazer flip chart e tal, não sei o quê. E nós pegamos tudo aquilo que eu tinha preparado. Aí em casa colei tem uma porta de vidro assim, colei na porta de vidro. Quando o Thiago chegou, eu acho que ele estava num treino de basquete, quando ele chegou, nós tomamos um banho, tomamos um lanche e fomos estudar. E aí começamos, ó, filho, isso daqui é assim, isso daqui é assado e tal, não sei o quê. E gastamos um bom tempo estudando, né? No dia seguinte, o que aconteceu? Fui levar ele na escola, que não era uma coisa comum. Normalmente quem levava era a Débora. No caminho, ó, filho, fica tranquilo, você vai lá, você está sabendo a matéria e tal, não sei o quê. E na hora do almoço também fui buscá-lo na escola para saber como é que tinha sido. Então, assim, o que eu quero trazer com esse exemplo? Viver a vida comum do lar é participar nesse nível de detalhe. É óbvio que a Débora teria plenas condições de estudar com o Tiago. Mas naquele momento, parecia fazer muito sentido eu participar disso, né? E é convivência, sabe? Não dá para criar filho sem conviver com o filho. E não é simplesmente gastar tempo aonde não existe conflito. É gastar tempo de qualidade, investindo, conversando, com tela desligada, olho no olho. A Débora sempre preservou a gente tomar as refeições juntos, né, em casa. Então não tinha essa de pegar o prato e comer em outro lugar, né? Então são pequenos cuidados que fazem diferença lá na frente. E eu penso que hoje os pais estão abrindo mão desse papel. E abrindo mão de algo que é muito precioso. E não é só dizer que é gostoso. O meu sogro sempre teve uma frase que ele falava para a gente assim: a bomba da adolescência desarma na infância. O que significa isso? Gastar tempo. Muitas vezes a gente ia falar com ele, né? Eu tenho o privilégio. Meu sogro é o Valentim, não sei se todo mundo conhece, né? Ou sabe que eu sou o genro do Valentim. E muitas vezes a gente ia falar: pô, Valentim, tá assim, não sei o quê. Calma, vocês estão investindo. Vai chegar a hora da colheita, mas por enquanto é hora de investimento. Então, coisas do tipo, levar para as programações da igreja, né? Deixar os filhos nas escolas, nas classes que são preparadas para isso, né? Eu vejo, às vezes, muitos pais com os filhos fora da classe da igreja. Gente, aquilo que está preparado ali faz anos que está sendo preparado, não é de agora. E é um conteúdo preciosíssimo. Então não deixa de levar. Perde todo mundo, né? A criança perde porque não ouve aquilo que está sendo preparado para ela. O pai perde porque muitas vezes não consegue se concentrar no culto ou na escola bíblica. E quem está em volta também perde, porque aquela movimentação pode distrair alguém, né? Então, são coisas desse tipo. Em relação a Thaís, teve uma vez que era muito engraçada. Ela era pequenininha, bem pequenininha assim, e aí ela se vestia, e toda vez que ela se vestia, ela vinha perguntar como é que ela estava, né? Então aí teve um dia que ela chegou toda bonitinha, acho que ela ia na festa caipira, não lembro o que aconteceu, e ela veio toda bonitinha. Fala, pai, como é que eu tô? Né? Falei, nossa filha, show de bola, né? Aí ela saía toda orgulhosa, né? Aí teve uma vez que ela associou que o que eu tinha falado que era show de bola era o sapato dela, porque era um sapato novo, né? Aí teve um dia que ela pegou, vestiu aquele mesmo sapato, chegou para mim e falou assim: pai, tô de bola? Né? Querendo dizer assim, né? Que para ela, a associação que ela fez foi o sapatinho dela, né? Então é isso, quer dizer, o pai está participando da vida dos filhos, no dia a dia.
às vezes pode ser uma coisa pequena para você, mas para o filho é algo bem legal, né? E um terceiro exemplo, se vocês me permitem mais um exemplo, que foi que tem a ver com essa questão da participação na rotina, né, no dia a dia dos filhos. Uma das coisas que, quando você tem 3 filhos, você não tem muito tempo exclusivo para cada um deles, né? Então lá eu tinha uma rotina que toda segunda-feira eu saía com um, né? E sempre eles escolhiam onde comer. Vocês imaginam o tanto de McDonald's que eu já comi na vida, né? E numa desses almoços, foi num domingo, nós fomos na Decathlon, eu e o Tomás, né? E aí nesse contexto, ele era pequeno, ele devia ter uns 4 anos mais ou menos, a gente começou a falar da Bíblia, a falar de Cristo e tal, e aí eu apresentei para ele o plano de salvação, naquele almoço. E aí eu falei, olha filho, então, quando você decidir que é hora para você aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode orar. Ele falou, pai, você não ora comigo? E aí nós oramos, né? Mas ele tinha 4 anos. Bom, passado algum tempo, ele veio, falou assim, não, pai, eu quero fazer aqui a escola bíblica, né? Para integração e tal. E o que para mim foi surpresa, para ele não, mas para mim foi surpresa, é que no testemunho dele ele falou desse almoço, como ponto de conversão dele. Então, assim, algo que para mim, obviamente, foi marcante, mas que na minha visão tosca de pai, né? Tá bom, né? Mas não, era ali, de fato, ele fala que foi a conversão. Agora, por que essa experiência foi vivida? Por causa da vida comum do lar. Do gastar tempo com os filhos, do estar disponível para eles. E esse é o nosso papel. E isso tudo, aqui para o nosso estudo, tem um efeito muito grande pelo seguinte: quando a Bíblia usa a figura do pai para representar o relacionamento com Deus, qual é a imagem que os nossos filhos fazem a respeito do que é um pai? Você, como pai, tem essa responsabilidade. Porque quando o teu filho, alguém fala para o seu filho assim, Deus é um pai para nós, qual é a imagem que ele tem de um pai? É um pai ausente? É um pai que ele vê de vez em quando? Que ganha presente? Que no restaurante pede para ficar no iPad porque não está enchendo o saco? Essa é a nossa responsabilidade. Então, assim, quis Deus que fosse, no dia de hoje, falar a respeito disso, né? Em relação ao Dia dos Pais. Mas esse é o nosso papel. E a Bíblia usa Deus, ele associa essa figura do pai. Se nós temos modelos ruins de pais, como é que vai ficar a mente dos nossos filhos, né? É uma responsabilidade dada a cada um de nós. Ok? Portai-vos com temor. Gente, eu não achei uma figura melhor, então coloquei aí do militar, porque eu acho que tem um pouco a ver, não tudo, mas alguma coisa a ver com relação ao temor. Vamos abrir em Provérbios 9:10. Texto bastante conhecido, né? Quem achou, por favor, pode ler. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Qual que é o princípio da sabedoria? Conhecer a Deus, né? E o temor do Senhor, né? Então, oi? Conhecer a Deus é prudência, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Então, veja como essa questão do temor é algo extremamente importante para nós, não é? Saber o que é temer a Deus é algo que faz toda a diferença na nossa vida. Porque ele, de certa forma, vai fazer com que você inicie uma caminhada para o ser sábio. E temor
tem muito a ver com conhecimento. Quem que você teme? E de novo, né, gente, vamos desassociar dessa palavra do medo. É muito mais reverência do que medo. Mas quem que você reverencia? Quem que faz sentido você reverenciar, você respeitar, levar em conta, ouvir? Hã? Quem você ama. E quem você ama, né, Marina, de certa forma, você tem que conhecer. Se você não conhece, como é que você vai temer? Você nem sabe quem é ele. E você vai desenvolver uma vida de temor sem conhecer quem você está temendo? Não faz sentido. Então, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, porque através do temor a Deus, através do conhecimento que você tem de Deus, você começa a saber quem é Deus e, principalmente, quem é você. Ô Mal, Oi. a falta de conhecimento faz você não temer alguma coisa que você deveria temer. Eu estou me lembrando daquele episódio que é mais antigo, vai lembrar do Césio. Lembra lá? Foi em Goiânia, assim, né? Uhum. O pessoal achou interessante que brilharam e tal, daí todo mundo lá se ferrou, né? Uhum. Por falta de conhecimento. Eles deveriam temer aquilo lá, né? Porque era uma terra radioativa. Até tem um termo que o pessoal usa, né? Que é a coragem dos ignorantes, né? É isso. Então, assim, o temor pressupõe conhecimento, né? A busca pelo conhecimento de quem é aquilo a quem se teme, né? E se nós abrirmos lá em Provérbios 8:13, vamos abrir lá? Está bem pertinho aí, né? O texto diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Aí eu vou sempre complementar, tá? Aborrecer a soberba, aborrecer a arrogância, aborrecer o mau caminho, aborrecer a boca perversa. Então, o contexto, né? O que consiste o temor? Nessas abordagens que estão sendo colocadas aqui, né? Aí, de repente, a gente pode pensar assim, tá, mas o que significa aborrecer, né? Deixa eu só ver minha cola aqui se eu tenho alguma coisa interessante. Então, veja só, cada um desses aspectos aqui, ele vai impactar a nossa vida de uma maneira bem específica, não é? E o que significa cada um deles? Olha que interessante. Aborrecer o mal, que não é com U. Não sei se vocês repararam, tá certo? Então não é aborrecer o mal, é aborrecer o mal com L. Alimentar-se da palavra de Deus diariamente. É uma ação prática. É tudo aquilo que você vai fazer que vai contra aquilo que é conhecido como mal, que é a lógica desse mundo, né? Salmo 119, 11. Vamos lá? Salmo 119, 11. Quem achar também pode ler, por favor. Me ajude. Alguém achou? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se você se alimenta da palavra diariamente, você aborrece o mal, porque você passa a ter dentro de si as verdades que estão relacionadas a Deus. Orar pedindo discernimento e sensibilidade espiritual. Romanos 12, 2. Quem achou também, por favor, pode ler. Vamos fazer o seguinte, é só para a gente ganhar tempo. Quem pode abrir em Salmo 101, 3? Alguém pode? Salmo 101, 3. Ok, Débora. 1 Coríntios 15, 33, aqui na frente. Você abre, por favor, Provérbios 28, 13. E Romanos 12, 21. Aqui. Então, vamos lá? Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que maravilhoso. Na medida em que você vai renovando a sua mente, você começa a ficar diferente daquilo que o mal prega. E você passa, então, a ser algo que é diferente daquilo que o mundo prega, né? Evite ambientes e conteúdos que promovam o mal. Salmo 101, 3. Não porém coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Gente, rede social é uma forma prática de como você gasta tempo com bobagem. E essas bobagens muitas vezes te levam para o caminho do mal. Porque existe ali muito conteúdo pornográfico, existe muito conteúdo que é mentira que está ali, conceitos, né? Aqueles influencers lá que estão divulgando uma série de ideias que são contrárias à palavra de Deus. E isso vem de uma forma muito sutil. A questão toda é que quando a gente olha para um texto como esse, a gente tende a falar assim, não, mas eu estou fora disso daqui. E não está. Nós estamos muito dentro desse ambiente, porque as coisas se apresentam para nós de uma forma muito sutil, né? Então, a questão dos olhos, né? Aonde que eu estou pondo meus olhos? Que tipo de filme, que tipo de série? Isso, gente, é ser crente no dia a dia. Você não está, talvez, passando por grandes problemas, nem em grandes projetos, mas é o dia a dia. É evitar conteúdos que promovem o mal no dia a dia, tomar consciência disso. Uma vez eu fiquei assustado de ver o quanto que eu gastei de tempo com rede social. Começou com um videozinho, não sei o quê, estou assistindo, e daqui a pouco estou vendo outro, a hora que eu olhei no relógio, tinha gasto assim, 1 hora com aquilo lá. Com 1 hora que eu não tinha. Então, assim, tudo é o cuidado, sabe? É o vigiar, né? Cultive amizades que te aproximam de Deus. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Gente, se cerque de pessoas que possam te apoiar nisso, né? Óbvio que a gente não pode perder o contato com o mundo, porque nós temos um mandado, né, evangelístico, mas gaste tempo com pessoas que são pessoas que edificam a sua vida, que são companheiros de jornada. Tenha reuniões regulares, tome café da manhã com essas pessoas, né? Gaste tempo com pessoas que são mais maduras que você na fé. Isso é bom, isso é recomendável, isso é aborrecer o mal. É quando você tem à sua disposição pessoas em que você pode se abrir, e homem tem muita dificuldade com isso, né? Mas se abrir e falar assim, estou passando por esse problema, me ajuda, não é? Confesse seus pecados, Provérbios 28, 13. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona e encontra misericórdia. Gente, a Bíblia é muito clara em relação a isso. O pecado nos afasta de Deus e às vezes a gente fica vivendo um período razoável da vida afastado de Deus porque não tem coragem muitas vezes de chegar para Deus e falar assim, Senhor, estou pecando nisso. E essa confissão é o primeiro passo para que você restabeleça seu relacionamento com Deus. É muito engraçado a gente pensar em Adão se escondendo atrás da moita, né? De Deus. Que bobagem. Quais são as moitas que a gente está se escondendo? Deus vê tudo, né? Substitua o mal pelo bem. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quantas vezes a gente sofre uma injustiça? A gente é difamado, e no nosso contexto diário acontecem coisas em que você fica de fato incomodado. Paga com bem. Percebe, gente? Aborrecer o mal não é uma teoria que está na Bíblia e que ela não é do nosso dia a dia. Aborrecer o mal são coisas bastante específicas. Que se você olhar essa lista aqui, todos nós temos condições de combater o mal, de aborrecer o mal, com ações que são extremamente práticas. Agora, qual é o grande desafio que nós temos? A gente vive muitas vezes uma vida no piloto automático.
E a gente vai vivendo, sem muita consciência de cada ato e de cada passo que a gente está dando na nossa vida. Porque uma coisa, acho que todos concordam, né? Isso daqui deveria estar impresso na nossa mente como um primeiro filtro. Então, o que é aborrecer o mal? Ter consciência de tudo isso é algo que nos desafia, né? Por isso da meditação, por isso do estudo da palavra, por isso da oração. Está posto, mas a gente precisa exercitar. O que significa aborrecer a soberba? Vamos de novo distribuir os textos? João 15:5. Quem pode ler? João 15:5. Pedro. Cultive 1 Tessalonicenses 5:18. Alguém pode abrir? A Débora. Marcos 10:44. Aqui. Provérbios 15:31. Pode ser você, Mani? Filipenses 2:3. Alguém? Léo. E Filipenses 2:8. Marilu. Então vamos lá. O que significa aborrecer a soberba? E é engraçado, porque muitas vezes, quando a gente fala a respeito disso, fala assim, mas eu não sou soberbo. Isso é para o meu coleguinha, né? Eu não sou soberbo. Vamos lá. Reconheça a total dependência de Deus. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os campos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, nós dependemos de quem? Não é de Deus? Então, meu amigo, se você está sendo soberbo, você está completamente fora da realidade. O que você é graças àquilo que Deus te concede como dom gratuito, né? Cultive gratidão em vez de vanglória. 1 Tessalonicenses 5:18. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por que é tudo dai graças quando a gente está falando da questão da vanglória? Porque muitas vezes a gente começa a querer ter um pouquinho do brilho, né? Então você conquista alguma coisa, você faz algo legal, você fala assim, puxa, eu sou um cara bacana, né? Não, não é. Não é no seguinte aspecto. Lembra que a gente falou a respeito de graça? Graça tem a ver com mérito, não com esforço. Por mais que você tenha se esforçado, tudo é fruto daquilo que Deus permite que você desenvolva, né? Então, quando você começa a falar muito de si, liga o radar. Se você está ouvindo você falar muito de você mesmo, porque eu fiz, porque eu, é hora de você estar bem atento se você não está caminhando por aqui, né? Sirva os outros com alegria. Marcos 10:44. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Isso tem a ver com o quê? Com a humildade. E, de novo, nós estamos aqui não para servir, não para ser servido, mas para servir. E, gente, serviço pode ser algo simples, algo simples. Pode ser, por exemplo, colocar a compra de alguém que está com dificuldade dentro da sacola. Tem tanta oportunidade que Deus nos dá de serviço ao longo do dia, que é algo que, se você tem isso daqui instalado, né, se esse software está instalado na sua mente, você vai ter oportunidade para fazer isso, né? Aceite a correção com humildade. Provérbios 15:31. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. Então, quantas vezes você vai falar, ou você vai receber, né, um feedback, né, que o pessoal gosta de falar de feedback, e você fica extremamente incomodado com aquilo. Pare, ouça, considere. Eu não sei se vocês já viveram essa experiência, mas muitas vezes, quando alguém vem falar alguma coisa para você que não é agradável, você tem que considerar no mínimo uma coisa. Tem coisa que é difícil de ouvir, não tem? Mas você pode ter certeza, é difícil de falar também. E muitas vezes, quando o marido, a esposa, os filhos vêm falar com você a respeito de alguma coisa,
que não está legal, considere. As pessoas não conseguem enxergar a sua intenção, elas conseguem enxergar o seu comportamento. E muitas vezes o que eles estão relatando são comportamentos que não foram intencionais, mas eles aconteceram. Uma linguagem corporal, alguma reação que você teve que foi inapropriada, que até do ponto de vista pessoal você fala assim, não, mas eu reagi assim porque eu estava nervoso, porque eu estava cansado, porque eu estava... Tudo bem, mas isso daí as pessoas não conseguem enxergar. O que elas conseguem enxergar é o comportamento. Então, se alguém vier te corrigir, aceite isso com humildade. Ouça, não se justifique, não dê desculpas. Nós somos mestres em dar desculpas, né? Isso desde lá de Gênesis, né? Que Adão falou que a culpa era da mulher que Deus tinha dado. A culpa era de Deus, não era dele, né? Então, não fique arrumando culpados, nem justificativa, né? Evite comparações e competições. Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não é prático isso, gente? É bem prático, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar o outro superior a mim mesmo. Isso seja em qualquer esfera. Aqui não está falando assim, ó, no contexto de trabalho, no contexto do lar, nada. É no dia a dia. É na fila que você está lá comprando pão e às vezes você vê que alguém está com mais pressa que você e você cede o seu lugar para que a pessoa compre com mais agilidade, porque alguma coisa está acontecendo ali. Existem inúmeras oportunidades para você aborrecer a soberba, mas a gente é muito apegado a isso, normalmente, né? Medite no exemplo de Cristo, Filipenses 2:8. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quem já pisou nesse mundo e teria mais direito de ser soberbo, né? É até estranho a gente falar isso. O ser perfeito não foi soberbo. Então, se você está achando que você é alguma coisa, medite no exemplo de Cristo, né? Veja quais foram as atitudes dele. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês? Quando a gente fala de aborrecer a soberba, e lembra que isso está dentro do contexto do desenvolvimento do temor a Deus, não é uma teoria que consta na Bíblia, são ações muito práticas, do dia a dia. Agora, para que essas ações aconteçam, a gente precisa estar em sintonia com todo esse conhecimento. Meditar, orar, estudar. Quanto mais a gente consegue enriquecer o nosso coração, na hora, né, que essas coisas são demandadas, a gente consegue responder de forma adequada. O que eu acho mais importante no nosso contexto aqui do curso nós percebemos essa questão em relação ao nosso dia a dia, né? Então, conforme a gente vem falando, existem princípios bíblicos que eles são extremamente práticos, né? E o risco que a gente corre, que talvez lá Tiago fale muito a respeito disso, é a gente achar que é uma teoria, né? E que não tem exemplo prático de como é que eu vou colocar isso em prática? Não, tem como colocar em prática sim. São questões bastante razoáveis, né, para nós colocarmos. Então aqui nós falamos de aborrecer a soberba. Lembrando que a gente está compondo, né, como se fosse um mosaico em relação ao que é o temor do Senhor, né? Aborrecer a arrogância, né? Lembre-se constantemente de quem é Deus e quem é você. A gente já leu um texto que fala a respeito disso, mas nós vamos trabalhar na sequência esse assunto de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Quem pode ler, por favor, Filipenses 2:3, tentar ler sem óculos é um problema. Filipenses 2:3, quem pode? Aqui. 1 João 1:8, alguém pode ler? 1 João 1:8, aqui, obrigado. Tiago 4:10, aqui na frente.
Provérbios 3:7, lá no fundo. E Mateus 6:3, aqui. Então vamos lá. Aborrecer a arrogância. Gente, você sabe que tem um teste para você saber o quanto você é arrogante. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas tem um teste muito prático. Basta você avaliar o quanto você se incomoda de estar no mesmo ambiente com alguém que você acha que é arrogante. Quanto mais incomodado você ficar, mais arrogante você é. Porque humilde, isso passa despercebido. Mas quando tem alguém que você fala, esse cara é arrogante, olha, coloque as barbas de molho, porque provavelmente você também é em algum nível. Todos nós, né, em algum momento, temos essa capacidade de desenvolver. Então vamos lá, Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Já lemos esse texto, né? Então é isso, quer dizer, é sempre você colocar as pessoas acima de você em termos de postura, né? Em termos de conceito. É óbvio que vão existir situações em que você, por exemplo, está comandando uma equipe, né? E que ali precisa também haver respeito e tal. Então, é ter sabedoria na aplicação desses conhecimentos, não é? Mas é sempre você considerar, né? Ou seja, se alguém vier falar com você, preste atenção. E muitas vezes o considerar tem a ver com uma postura muito firme em relação à verdade. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Não sei quantos de vocês já viveram de você estar super atarefado, concentrado numa atividade, e alguém chega para você com um assunto que, na tua percepção, é menos importante do que aquilo que você está fazendo. Já viveram essa situação? O que significa considerar os outros acima de você? É chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu estou aqui concentrado num assunto e eu não vou conseguir dar a atenção necessária que você merece. Nós podemos falar daqui meia hora, ou daqui uma hora, daqui tanto tempo, e depois voltar com a pessoa. Então, quando a gente fala a respeito de prática, é você ter sabedoria na condução da sua vida, de tal forma que você possa praticar os princípios, né, que são colocados por Deus, mas com sabedoria. E a sabedoria, Deus dá a quem pede. Não é? Então, não é olhar para isso daqui e olhar para essa lista, né, que na verdade são só exemplos, e não colocar a sabedoria para funcionar nisso daqui. Percebe? Mas é a gente fazer isso de maneira sábia. 1 João 1:8. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Nós temos muitas vezes dificuldade de chegar para Deus e colocar diante dele os nossos pecados, as nossas folhas. Como se a gente pudesse enganar a Deus, né? Uma ilusão. Mas muitas vezes a gente faz isso. Então, assim, o processo tomou consciência do pecado, seja através de um estudo bíblico, seja através da oração, seja através de pessoas que te exortaram em relação a alguma conduta que não está adequada. Qual que é a tua postura? Peça perdão, confesse. Isso tem a ver com arrogância, né? Evite se exaltar. Tiago 4:10. Humilhem-se diante do Senhor e ele exaltará. Principalmente diante de Deus, né? Às vezes a gente sente um orgulho, fala assim, nossa, que bacana, né? Tem gente que tem até a capacidade de se orgulhar de ser humilde, né? Então, assim, o foco não é você. Então, exercite isso. E isso é uma coisa também que eu acho muito importante destacar. Tudo que a gente está colocando aqui não acontece naturalmente. O natural do homem não é agir assim. Portanto, o que vale a pena é a gente se exercitar através da renovação da mente, porque o comportamento começa na mente, começa no coração. Quando você trata o teu coração e você encharca ele das verdades de Deus, você ganha a possibilidade de tomar essas atitudes de maneira mais natural.
mas exige esforço, né? Busque por sabedoria, não por superioridade. Provérbios 3, 7. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Não é? De novo, gente, a sabedoria, se é que existe um mérito, esse mérito não é seu, é de Deus. Ah, eu me apliquei em estudar as Escrituras. Ótimo, mas o mérito não é seu. Basta um vasinho lá no cérebro, né? Dá uma interrompida lá, dá uma falhada. A nossa vida é sustentada por Deus, né? Sirva em silêncio, Mateus 6,3. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Tem muita gente que, ao fazer o bem, quer junto com isso o reconhecimento das outras pessoas pelo fato de ter feito o bem. Isso é com você e Deus, não é? A gente não precisa disso. E é interessante que, quando nós vamos falar a respeito de alma, a alma tem muita sede dessa glória, dessa percepção de valor, né? Lembra que a alma, ela busca sucesso e pertencimento, né? Então a gente vai ver que isso é uma coisa muito comum quando a gente fala a respeito da alma, né? Então, aborrecer a arrogância. Aborrecer o mau caminho. Quando a gente fala a respeito de mau caminho, tem a ver com as decisões que a gente toma, né? A gente falou lá de aborrecer o mal, mas aqui tem a ver com as decisões que a gente toma. Quem pode abrir Salmo 119, 105? Salmo 119, 105, alguém? Aqui, Marilu. Salmo 25, 4. Ali, Marina. 1 Tessalonicenses 5, 22. Alguém pode abrir? Aqui. Provérbios 11, 14, aqui na frente. Provérbios 28, 13. Pedro. Provérbios 20. Já foi. Mateus 7, 14. Alguém pode abrir? Aqui. Então vamos lá. Aborrecer o mau caminho, que tem a ver com os caminhos que a gente segue em função das decisões que a gente toma. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O que é a lâmpada? Não é a palavra? Se a lâmpada é a palavra, o nosso esforço tem que estar voltado para conhecer a vontade revelada de Deus. E nesse aspecto, nós somos mestres em querer descobrir aquilo que Deus não revelou. A gente fica exercitando, né? O que vai acontecer se eu decidir ir por esse caminho? E a gente quer saber o que está lá na ponta. E o que Deus pede para nós é que nós sejamos obedientes ao longo do processo. Confia. No processo, cabe a você aplicar os princípios bíblicos. O resultado vem da mão de Deus, não é teu. Então por que você está preocupado com o resultado? Você está observando os princípios? Deus te dá liberdade para escolher muitas coisas. Agora, essas escolhas, elas serão sábias na medida em que elas estão apoiadas nos princípios. E muitas vezes a gente tem ansiedade porque a gente quer saber o seguinte: eu quero escolher um caminho, mas é um caminho que combine com aquilo que eu quero. É interessante, a gente trabalha no GAPRO com adolescentes em relação à escolha da profissão, né? E um dos cuidados que a gente toma em todas as programações é deixar muito claro que ali nós não estamos falando a respeito do caminho para o sucesso, mas é o caminho para a fidelidade. Porque é natural que as pessoas trabalhem em função do sucesso. Isso é o natural do ser humano, né? Então, o caminho tem que ser a busca da fidelidade a Deus. O resultado, se vai ter sucesso ou não vai ter, isso é com Deus, não é com a gente. Afinal de contas, quantos de nós conhecem pessoas que são santas e que se dedicaram em diversos aspectos da vida e o resultado, do ponto de vista humano, foi diverso daquele que normalmente seria o normal, né? Por quê? Deus abandonou? Não.
nós não somos guardados pelo poder de Deus? O que aconteceu, entre aspas, de errado? Não aconteceu nada de errado. Só que existem questões que você precisa passar, que as pessoas que estão em volta de você precisam passar para que você desenvolva o caráter de Cristo. Tanto você como as pessoas que estão em volta. E Deus é maravilhoso porque Ele tem esse compromisso com a gente. Ele não vai deixar que a gente não passe por algo que a gente precise. Se necessário, você vai passar. Ah, mas eu escolhi bem aqui, ó, tomei todas as decisões. Mas se necessário, você vai passar por dificuldade. Porque o compromisso de Deus com a gente é esse. Deus seria injusto se Ele soubesse de alguma necessidade que nós temos e Ele nos protegesse. Não vou deixar ele passar por isso, tal, porque, eu não quero ver ele. Não, gente, o raciocínio de Deus é muito claro, né? Eu preciso formar o caráter de Cristo, e muitas vezes formar o caráter de Cristo envolve passar por situações difíceis. Se necessário, nós vamos passar por isso. Então, ore por direção e sensibilidade. Salmo 25:4. Nós não estamos falando aqui de uma série de comportamentos e que é difícil a gente até memorizar todos eles, né? Ainda mais no dia a dia. Então, que a gente possa ter sensibilidade. Senhor, que possa acender uma luz de alerta, né? Na minha mente, quando eu estiver cruzando a fronteira, violando algum princípio, que isso possa vir na minha mente de uma forma muito clara. Fuja das aparências do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Então, de novo, gente, o mal, ele é sutil. Ele é sutil. E muitas vezes, você vai se meter em confusão e vai tomar consciência de que você está na confusão alguns passos para frente. Então, fuja das aparências do mal. Fuja de conversas tolas. Fuja da malícia, da brincadeira. Porque você não sabe qual vai ser o ponto em que você não consegue retroagir. Sabe aquele negócio? A Thaís, ela sempre foi muito festeira. Sempre gostou de festa e tal. Mas era muito interessante, porque tinha algumas festas que ela nem falava pra gente. Porque ela sabia do que se tratava aquela festa, né? Então tinha festa que ela nem pedia. E teve uma situação também muito interessante. Ela tinha pedido para ir numa festa no colegial. E aí nós fomos na festa. A hora que eu cheguei lá, sabe quando você dá aquela olhada? Fala assim, E ela toda arrumadinha, né? Eu falei, filha, tô achando que aqui não é ambiente para você. Ela olhou e falou, pai, acho que não é mesmo. E começou a chorar, tadinha. Porque ela estava naquela expectativa de encontrar as amigas e tal. E foi embora. Então, assim, se você está vendo que a coisa não é legal, fuja. Não é assim, resista. Né? Não tem nada de resistir aqui. A palavra é fuja. Fuja. Porque a nossa natureza inclina para o mal. Então fuja. Né? Cerque-se de conselheiros sábios, que a gente já viu isso. Provérbios 11:14. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Precisamos tomar decisão na vida. Precisamos ver qual caminho tomar. Cerque-se de gente sábia. E cuidado na escolha com que você seleciona esses conselheiros. Às vezes você escolhe aquele conselheiro que você tem certeza que vai concordar com você. Não é? Então, assim, procure pessoas mais maduras, pessoas que discordem de você. Ouça. Aquelas pessoas que você fala assim, acho que ele vai discordar de mim. É essa que você tem que procurar. Não é aquela que vai falar, não, beleza, vai lá, vai fundo. Não. Procure quem você acha que tem sabedoria, obviamente, né? Mas que você suspeita que ele pode trazer para você um outro ponto de vista, que talvez você não esteja enxergando.
Nisso, né, às vezes é muito presente em relação a pai e mãe, né? Até uma certa idade a gente sabe quem que concorda e quem que não concorda, não é? Então, dependendo do assunto, você fala com a mãe, dependendo do assunto, você fala com o pai. Chega uma determinada idade que você pode inverter essa lógica, né? Então, aquele assunto que você sabe que seu pai é mais crítico e tal, busque sabedoria com o seu pai. Aquilo que você acha que sua mãe é mais crítica, busque sabedoria com a sua mãe. E aí a gente vai caminhando nessa forma, né? Confesse e abandone caminhos errados. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Qual que é o caminho mais curto para você corrigir quando você percebe que está num caminho errado? É ir para frente ou para trás? Você entrou numa trilha. Num determinado momento você falou assim, aqui está errado. O que você faz? Continua? Não, volta. Se você viu que o caminho não está certo, volta. Às vezes a gente vê pessoas que tomam decisões que se mostram erradas ao longo do tempo, e ao invés da pessoa falar assim, tomei a decisão errada, vou ver como é que eu arrumo essa confusão que eu me meti, insiste no erro. Dobra a aposta, né? No contexto de profissão, isso acontece muito, né? As pessoas, às vezes, por alguma razão, começam a trabalhar em determinada área do conhecimento e tal, muitas vezes influenciada por pais, enfim. E percebem que não é aquilo, mas, poxa, já estou no 2º ano, só faltam 3. Cara, assim, não faz muito sentido, né? Então, se você tem caminhos que você percebe errados, e aqui tem também o contexto de que você pode estar num caminho que é contrário aos princípios bíblicos, o caminho mais curto é você parar, confessar e voltar. Não fique flertando com caminhos errados. Para, confessa, se acerta e volta, né? Seja persistente, Mateus 7,4. Como é estreita a porta, apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. É engraçado a gente pensar isso da perspectiva e talvez no contexto que todos nós aqui estejamos vivendo, né? Se falar que é difícil, que é estreito, não combina muito com o nosso estilo de vida, vamos combinar, né? Se você pensar o que está passando lá os ucranianos, né? Faixa de Gaza, a gente falar que a nossa vida é difícil é meio, acho que nonsense, né? Mas de qualquer forma exige persistência, né? Então é o ter disciplina na hora de ler a palavra, tomar decisões que acrescentem para a nossa vida algo que é importante. Então assim, o ser persistente, ele é muito ele nos desafia a cada dia. Faz uns 4 anos, eu, junto com a Débora, a gente começou a correr, né? E é interessantíssimo. Tem muito mais a ver com consistência do que com intensidade. E como é difícil você ser consistente. Sabe assim? Não adianta você pegar um fim de semana e falar assim, não, nesse fim de semana eu vou arrebentar. Você se arrebenta, né? Agora, aquele negócio, sabe, de toda... A gente corre, eu corro à noite, a Débora corre de manhã. Mas de toda terça-feira, faça frio, faça calor, você pegar, colocar o tênis, ir para um outro lugar e ficar correndo na rua, para chegar no fim de semana, correr por causa de banana e medalha, né? Mas é isso, é persistência. Persistência tem a ver com consistência. Né, o Dante usa uma figura muito interessante, que é o gotejamento, né, Dante? Lá em Israel, nas plantações de flores, lá o que acontece? Não é que o cara vem lá e joga um balde d'água, mas é aquela gotinha diária, frequente. E muitas vezes a gente faz isso, né? Ouve um sermão aqui, né, um culto aqui do Fernando, tal, aí sai na segunda-feira lendo 3 horas a Bíblia. Aí na terça já não lê mais nada, né? Não, é persistência, né? Pois não. Deuteronômio 32, 1 e 2. Diz assim:
Inclina os ouvidos dos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a relva. Israel, no deserto, usa um princípio bíblico. Ele ligou o deserto. Então, isso. Deuteronômio 32, 1 e 2. É isso, gente. É diariamente. Agora, também é muito importante a gente entender que, por ser gotejamento, a gente precisa ficar na mediocridade. Né? Não, eu leio 2 versículos por dia. Sabe assim? Né? Quem é amigo do Meco, recebe lá o versículo do Meco, né? Ah, não, tô aqui, ó, tô lendo aqui 2 versículos. Não é isso, gente. Mas assim, é permanecer com foco voltado para o desenvolvimento espiritual. E isso é uma coisa assim que Deus vai revelando a cada um de nós, né? À medida em que a gente vai estudando, Deus vai abrindo as portas e você vai começando a entender algumas conexões que existem. E eu posso dizer para vocês, é uma experiência fantástica estudar a Bíblia. Não tem nada que dê mais prazer do que isso. Quando você começa a entender o que aconteceu lá com o povo de Israel, quais são os reflexos dos dias de hoje, como é que você pode enxergar a tua vida baseada num princípio que é um princípio bíblico, que você já leu aquele texto inúmeras vezes e nunca percebeu um detalhe. Gente, não tem série melhor do que essa. É que às vezes falta as disciplinas, mas é muito legal. E aborrecer a boca perversa. Gente, isso daqui é um desafio enorme para todos nós, né? Salmo 141:3, quem pode abrir? Salmo 141:3. Aqui, obrigado. Efésios 4:29. Alguém pode abrir? Efésios 4:29, Gabriel. Provérbios 16:28. Alguém pode abrir? Aqui na frente. Marilu, sabe, por favor, Tiago 1:19? Então vamos lá. Peça a Deus que guarde a sua boca. Salmo 141:3. Coloca o Senhor uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Peça a Deus. Sozinho você não consegue controlar a boca, né? Então, Deus nos abençoa em relação à sua atuação junto a nós. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Uhum. Então, quando você estiver falando, presta atenção no conteúdo. Né? Na forma é importante, mas também no conteúdo. O que você vai falar? Acrescenta? Se não acrescenta, fica quieto. Fica quieto. Tem uma anotação aqui de torpe. A tradução é peixe podre, cheiro de peixe podre. E tem gente que é bem assim, né? Coloca a palavra de tal forma que expõe muito as pessoas ou derruba mesmo as pessoas, né? Então, se não tem nada para acrescentar, fica quieto. Provérbios 16:28. O homem perverso provoca dissensão, e o espalho guardas afasta bons amigos. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Anthony, aqui no Shopping Dom Pedro. Eu era coordenador lá do Anthony, né? E lá eram 100 manicures. E manicure, não sei se vocês sabem, né? As mulheres acham que sim. Gosta de uma fofoca, né? E um dos desafios que existia lá era acabar com esse negócio, porque era um negócio assim, toda semana tinha problema com as manicures, porque uma falou, porque a outra não sei o que e tal. E aí, uma das que eram as líderes absolutas lá das fofocas chegou para mim e falou assim, preciso te contar uma coisa. Né? Sempre começava com um ar dramático, né? Eu falei, tá bom. Lembrei do Fernando, que tinha aprendido isso com o Fernando. Aí eu falei assim, tá bom. O que você vai me contar? Eu vou poder falar para a pessoa que foi você que me contou? Não, de jeito nenhum. Falei, então não vou te ouvir. Pensa numa mulher brava. Como você não vai ouvir?
você é coordenador aqui do salão, você tem que ouvir todo mundo e não sei o quê. Eu falei, se você deixar eu falar com outra pessoa que eu ouvi que foi você que falou, eu te ouço sem problema nenhum. Mas se você falar que eu não posso contar, eu não vou te ouvir. Ah, não teve dúvida, catou o telefone e ligou pro Guto. E aí o Guto pegou, né? Falei, não, mas tá certo, é isso mesmo. Ela ficou mais brava ainda. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque muitas vezes a gente gosta de ouvir a fofoca. A gente não quer ficar por fora, né? E é um exercício difícil, muitas vezes, você se posicionar dessa maneira, né? Mas a gente tem que combater. Né? Às vezes em casa, o pessoal começa, né? Eu não sei o lar de vocês, mas os nossos tem muito problema, né? E começa, não, porque não sei o quê. Isso daí, você está falando mal da pessoa. Não, mas é verdade. Não interessa. Não é para você falar. Né? E aí acaba a conversa. Então, assim, é muito chato muitas vezes você falar isso, mas é um posicionamento que você precisa ter. Quem tiver ali mais condições de olhar para todo aquele contexto e falar assim, olha, aqui nós estamos fazendo algo que é errado, você tem que levantar a mão e fazer, e se pronunciar. Né? E conversas maliciosas. E aqui, pessoal, vai uma palavra especial aos homens. Eu não sei o contexto das mulheres, porque eu não sou uma. Mas aos homens eu sei que muitas conversas envolvem conteúdo malicioso. Se protejam disso. Porque na medida em que você fala, você contamina. O que contamina o homem é o que sai da sua boca. Cuidado com conversas maliciosas. Amigo de trabalho é mestre de fazer isso. Você viu fulana? E não sei o quê e tal. E às vezes, gente, começa assim. Lembra que a gente falou de fugir do mal? Fugir da aparência do mal? Cuidado com conversas maliciosas. Seja rápido em ouvir e lento para falar. Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Se Deus deu uma boca e 2 orelhas, é porque Ele queria dizer alguma coisa para nós, não é? Então, ouvir significa você ouvir atentamente, você dar atenção. Né? Então, é um exercício também que a gente pode fazer. Só uma ressalva, existem vários estudos que mostram que pessoas saem do emprego porque os líderes não se dispõem a ouvir o que elas estão falando. E isso é um dos motivos de saída de funcionários maior do que salário. Para vocês verem como é importante ouvir. E muitas vezes no contexto do lar, seja o homem, seja a mulher, a gente não se dispõe a ouvir o que o outro tem para falar. Né? Cada um com a sua característica, mas é verdade isso. E exercitar a sua boca no louvor. Louvar a Deus, reconhecer a Deus. E usar a sua boca para louvar a Deus, ao invés de reclamar. Nós temos um software de reclamação instalado, né? E muitas vezes a gente precisa combater esse vírus através do louvor. Ser grato a Deus. Né? Se necessário. Só isso já é motivo de louvor. Se eu estou passando por algo que não é bom, eu tenho que me apoiar nessa promessa do se necessário. E louvar a Deus pelo cuidado que Ele tem por cada um de nós, não é? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua mensagem. Obrigado também porque a gente pode enxergar aquilo que é a prática do dia a dia, Senhor. Desafia cada um de nós no exercício da Tua palavra, que possamos ser, ó Pai, não ouvintes negligentes, mas praticantes da Sua palavra. Que o Teu Espírito, Pai, tenha liberdade para agir em cada um de nós, que o Senhor nos desenvolva sensibilidade para os momentos em que estivermos fora da Tua vontade. Que o Senhor nos motive, Pai, a conhecer mais da Tua verdade, da Tua vontade revelada. Que o Senhor abençoe cada família aqui, Pai, em especial os pais. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.